Estamos no ar, 13 de setembro. Eu acho que uma hora dessa, meu amigo, você que gosta de política, que está acompanhando essa campanha, assim, bem de perto, já deve ter assistido a muitas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Mas não como aqui, porque é daquele jeito que eu já expliquei, mais CPF do que CNPJ, a gente quer conhecer a persona de cada pessoa que está pleiteando o seu voto, o meu voto, nestas eleições. E para isso, eu vou chamar já o meu casca de bala. Titi Lima está aqui do meu lado, porque hoje a gente começa um novo ciclo de entrevistas, né, Titi? É isso, Bianca. Depois de entrevistarmos todos os candidatos a vice-prefeito de Fortaleza, agora é hora dos candidatos à prefeitura, os chamados cabeça de chapa. Wagner Souza já foi vereador, deputado estadual, federal e é candidato à Prefeitura de Fortaleza pela terceira vez. É conhecido como Capitão Wagner e está aqui para bater esse papo com a gente. Como a Bianca falou, muito mais quem é o Wagner dia a dia do que o Wagner político, que acho que a maioria conhece, né, Bianca? Wagner, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Bianca, Eleições da Cidade. Satisfação estar aqui com você, Thiago, saudação a você, muito obrigado pelo convite. O dia hoje é especial para mim, viu? Hoje é aniversário da Daiane e a gente está aqui 13 de setembro, aproveitar para mandar um beijão para minha amada, daqui a pouco a gente se encontra para jantar. Eu já vou começar então com pegando esse gancho. Como é que fica o casamento na época de campanha política? Facilita, Bianca, quando a esposa é política também, né? Até as eleições anteriores, a Daiane não fazia parte da política, ajudava nos bastidores. A Daiane sempre foi muito parceira, todo o projeto meu ela sempre entrou de cabeça comigo, então nunca tive dificuldade. Os filhos também se envolvem bastante. Hoje o Felipe, que é o mais novo, adora uma carreata, me acompanha, leva a namorada muito feliz também, está lá com a gente. A Rayane e o namorado também nos acompanham bastante. É muito bacana ver a família envolvida no processo também, que é um processo muito bacana, né? A gente tem contato com pessoas, experiências muito engrandecedoras. Dá pra ser romântico assim? No meio da campanha? Ué, já mandou um alô aqui pra esposa, parabéns. Eu não vou revelar qual vai ser a surpresa mais tarde, né? Mas depois vocês olham na rede social que tem surpresa pra ela. Já teve café da manhã com a família, mais tarde tem surpresa. O Wagner, eu lembro de tê-lo visto na pré-campanha, se eu não me engano, falando que naquele momento você estava sem emprego, quem estava sustentando a casa era a Daiane, já como deputada. Você se vê hoje em alguma outra área, trabalhando em outra área que não seja política? Bianca, eu sou professor e sou apaixonado pela sala de aula, né? Eu passei cerca de 20 anos em sala de aula, mais de 20 mil alunos passaram por mim, porque eu dei aula na escola, na academia de polícia militar, para praças e oficiais. Eu dei aula nos preparatórios para concursos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da MC, do Detran, da PRF. Então, muitas experiências em sala de aula e é muito gratificante você poder estar nas ruas e encontrar um ex-aluno. Aqui na TV Cidade, né, tem ex-alunos meus e em qualquer ambiente que eu chego, tem alguém lá para cumprimentar, para agradecer pelas aulas, e é um dos setores que eu me sinto mais completo, né, como professor. Eu adoro ser profissional de segurança, a experiência agora como gestor da saúde também foi muito bacana, mas eu me realizo em sala de aula, porque na sala de aula é que você consegue transmitir sua história, transmitir experiências e poder retribuir o que a cidade me deu. Tudo que eu tenho hoje na minha vida eu devo à educação. Lá na periferia, muitos amigos meus não tiveram a oportunidade que eu tive, perderam a vida, foram presos, e foi a educação que me deu a chance de me tornar quem eu sou hoje. Então me sinto realizado em sala de aula. Saindo da política, com certeza eu voltaria para a sala de aula. Wagner, você ficou muito conhecido ali depois, no fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, após um movimento que deu muita notoriedade ao seu nome. Mas em que momento você entendeu que aquele evento poderia abrir as portas da política e resolveu encampar essa trajetória? Na verdade, eu tinha sido candidato um pouco antes, né, Thiago? Eu fui candidato em 2010, fui candidato a deputado estadual, tirei 28.818 votos, não fui eleito, mas fiquei na primeira suplência. E naquele momento do evento, inclusive, eu estava no mandato de deputado estadual. Aquele evento aconteceu por conta da falta do diálogo, acho que o governo não teve a sensibilidade, tivesse sido um diálogo mínimo, não tinha ocorrido. E acabou ocorrendo, eu tenho a satisfação de ter mostrado para a sociedade quais eram os problemas que existiam estruturais dentro da segurança pública, muitos deles foram resolvidos, né? E a gente, logicamente, entende que hoje o momento é de diálogo, de a gente tentar conquistar espaço, seja para o profissional de saúde, segurança e educação, através do bom debate. É uma página que está na minha história, que eu não nego, mas que hoje o formato de conquistas tem que ser diferente, através do diálogo. Fazendo uma análise hoje, você classifica como
esse movimento que aconteceu? Olha, ele foi necessário, Bianca. Infelizmente, ele foi necessário pela falta de diálogo. É tanto que a sociedade apoiou a época. A sociedade ficou do lado dos militares. O movimento que aconteceu em 2020 foi equivocado. Eu era contra ele ter ocorrido, né? E, infelizmente, ele voltou a acontecer e deixou um legado negativo, mas hoje eu estou muito convicto de que a melhor forma é através do diálogo. Eu serei prefeito de uma cidade como um todo, não só do profissional de segurança, mas de saúde, de educação. Eu tenho que discutir com os empreendedores da cidade, com os empregados. A gente tem que sentar e dialogar com todos que fazem parte da cadeia produtiva do município de Fortaleza, e a minha forma de dialogar vai ser essa, muito mais experiente, com mais maturidade. Lógico, quando a gente é jovem, às vezes a gente acaba tomando atitudes que são precipitadas, mas hoje eu me encontro maduro, tranquilo, preparado e ciente de que a melhor forma de governar será com bastante diálogo. E numa possível gestão, só para complementar, Thiago, numa possível gestão sua, tendo um movimento como esse, para que você esteja a ponto de dialogar com categorias, como é que vai ser então? Bianca, eu inclusive já me comprometi, eu tive agora com o Sindicato dos Servidores do município de Fortaleza, de convidá-los para fazer parte da nossa transição. Vencendo a eleição, em novembro começa o governo de transição, e eu não quero só minha equipe técnica fazendo essa transição, eu quero também os representantes dos servidores, para que eles possam conhecer as contas da prefeitura. Na hora que você conhece as contas, você sabe até que limite o gestor pode ir. O que deixa o servidor insatisfeito, ele está em péssimas condições de trabalho, sendo que o governo tem condição de melhorar essas condições. Então, no primeiro momento, já quero discutir os planos de cargos e carreira dos servidores em 2025, para ao longo dos 4 anos a gente poder atender. E o meu papo com eles tem sido muito franco. Olha, são 4 anos de gestão, a gente não tem como entregar tudo no primeiro momento. A gente tem que conhecer a máquina, a gente tem que saber até que ponto a gente pode se comprometer, e ao longo desses anos a gente vai atender as demandas, e nesse formato eu acho pouquíssimo provável que exista qualquer movimento no sentido de parar suas atividades. E nessa década e meia, desde que se iniciou a sua vida política, seguiu mais ou menos uma trilha que você tinha pensado, tinha planejado? Thiago, eu confesso que eu me surpreendi com o carinho que o povo tem por mim. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu imaginava, era um sonho muito elevado, até utópico para mim, me tornar deputado estadual. Eu era um policial militar, um representante da categoria, e quando hoje eu digo que eu fui o vereador mais votado da história de Fortaleza, o deputado estadual mais votado da história do Ceará, o deputado federal mais votado da eleição que eu disputei, é um feito muito grande para o que eu imaginava lá atrás. Ter quase sido eleito prefeito de Fortaleza na eleição de 2020, ter disputado a eleição para governador em 2022, ter vencido aqui em Fortaleza e ter perdido naturalmente no interior. Eu acho que eu alcei um voo ainda maior do que eu imaginava. Espero, a partir de janeiro, poder aumentar essa meta, ampliar essa meta, sendo o melhor prefeito da história da cidade. Sem amarras, né? Sem pensar muito. Se eu te perguntar quais são os teus planos para o futuro dentro da política, você pensa em quê? Olha, eu quero ser prefeito durante 8 anos na cidade, ser prefeito, ser reeleito. E, logicamente, que sendo um bom prefeito, a gente pensa em alçar um voo maior. Quem é que não quer ser governador do seu estado? Eu acho que, para mim, minha meta de vida na política não é nada além de ser governador, né? Disputei a última eleição com muita dificuldade, mas fiquei em segundo lugar. Hoje é palpável a eleição de prefeito, as pesquisas apontam isso, o sentimento nas ruas é de que chegou a nossa vez, e chegando à prefeitura, quero ser um excelente prefeito, ter a condição de ser reeleito, e lá na frente, quem sabe, pensar numa disputa para o governo do estado. Daqui a 2 anos, não? Não, jamais vou deixar. Até porque, Bianca, para ser candidato a governador em 2026, eu só teria 1 ano e 4 meses de governo. Em 1 ano e 4 meses não dá para mostrar muita coisa. Então, quero ser um prefeito durante os 4 anos, fazendo boa gestão, tentar uma reeleição, e depois disso a gente pode pensar na eleição para governador. Como é o assunto político em casa? Com os filhos, especialmente, você falou que eles participam e tal, mas na intimidade, eles se sentem confortáveis? O pai é político, é alguém muito conhecido? Há uma grande exposição da família como um todo, família, né? Tem momentos que a gente se policia para não ficar falando só de política, especialmente quando a gente viaja, e a gente até brinca, né? Eu viajo muito pelo Brasil com a família, eu gosto de viajar, e a gente fica lá apostando um momento que alguém vai me conhecer. A gente vai para cidades turísticas e dificilmente numa cidade turística não vai ter um cearense. Então sempre a gente encontra alguém, a gente brinca com isso. A família encara com muita naturalidade. O Felipe gosta muito, a Rayane já é mais introvertida, ela não gosta muito de tocar no assunto política fora das eleições, mas a gente encara com naturalidade e estabelece os nossos limites. Se a gente vai para um cinema no shopping aqui em Fortaleza, a gente sabe que tem que sair de casa bem antes, porque lá no shopping vai ter abordagem, vão pedir para tirar foto, vão querer bater papo.
E eles sabem disso. Mas tem dias que eles dizem, pai, hoje a gente quer o senhor só pra gente. Aí a gente procura um outro tipo de atividade mais reservada em casa, no outro ambiente. A gente busca ter um momento só da família também, que é muito importante. A gente tem um momento de oração da família, a gente tem um momento de conversar sobre a vida pessoal de cada um. Então, hoje, há muita naturalidade também em relação à família a esse papel. Até porque a mãe também entrou, daí não queria ser política, acabou que por conta das circunstâncias se candidatou, venceu a eleição, e hoje a família é muito orgulhosa da Daiane, porque a Daiane sempre quis se encontrar como profissional, Bianca. Ela começou a faculdade, acabou não terminando, começou a trabalhar e não se adaptou muito bem, e ela se encontrou na política. Ela, quando assumiu o mandato de deputada federal, ela disse que se realizou. Ela vai para Brasília, ela vê os projetos dela sendo aprovados, ela faz questão de não faltar uma sessão, ela briga, inclusive vai doente para Brasília, mas está lá presente, e o mandato dela é super produtivo. Na produção legislativa, a Daiane é mais produtiva do que fui no meu mandato de deputado federal. Se a gente comparar, ela aprovou mais projetos do que eu aprovei. E ela tem dito muito que quer continuar no mandato de deputada federal para me ajudar, buscando recursos, fazendo articulação em Brasília. E eu brinco muito e digo, não, se é primeira dama, tem que vir para cá. Ela disse, não, vou ficar em Brasília, né? Nos dias que eu tenho que estar lá em Brasília, vou estar lá para lhe receber quando você for lá, então vai ser uma experiência muito bacana. Ô Wagner, nos debates, chama muito a atenção a sua postura diante dos outros candidatos. É o que menos rebate as críticas com mais força. Isso é personalidade sua ou estratégia? Bianca, eu acho que é fruto da maturidade que eu adquiri nas outras eleições. Se você pegar o debate de 2016, você vai ver um Wagner diferente, que era atacado e que fazia o contra-ataque. E de tanto fazer isso, eu percebi que o eleitor não quer escutar pancada de um candidato contra o outro. Quando um candidato acusa o outro de alguma coisa, o eleitor fica com o pé atrás. Ele está acusando que é adversário. Será que é verdade? Então, não tem muita credibilidade o ataque que um candidato faz ao outro. Então, eu optei por, em vez de usar o meu tempo para atacar, usar o tempo para falar com as pessoas. O debate tem uma dinâmica de tempo muito curto de resposta. 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto e meio. E como é que você vai responder a uma pergunta de segurança pública em 1 minuto? Se eu for perder parte do tempo para contra-atacar, eu não consigo discorrer sobre o assunto. Como é que você vai falar de saúde pública em 1 minuto? Então, eu tenho que aproveitar esse tempo para conversar com quem pode me colocar na cadeira de prefeito, que é o eleitor. Não adianta eu responder ao adversário que não vai votar em mim. Então, o meu pensamento e o foco da nossa campanha é conversar com o fortalezense, e tem repercutido muito nas ruas. É incrível, quando a gente chega nas ruas, as pessoas dizem, você é o único candidato que apresenta propostas, os outros estão brigando e você está apresentando propostas. Muitas pessoas estão dizendo, chegou a sua vez, você está maduro, eu estou vendo que você está muito diferente das eleições anteriores. A própria propaganda da TV fala muito disso, do meu processo de amadurecimento na gestão da Secretaria de Saúde lá em Maracanaú, na minha atividade enquanto deputado federal. É muito bacana poder dizer, fui secretário de Saúde em Maracanaú e fui ajudado pelo governo do estado quando procurei a secretária de Saúde. Mesmo sendo meu adversário, pedi ajuda e fui ajudado. É muito bom dizer, eu fui lá no Ministério da Saúde, de um governo que eu sou adversário, e fui atendido. Porque na hora de fazer gestão, Bianca, não importa o partido, a ideologia, o que importa é o bem-estar da população. E eu tenho dito, eleito prefeito, dia 1º de novembro, eu vou estar lá na porta do governador dizendo, governador, eu quero fazer minha parcela na questão da redução da violência da nossa cidade, o que o senhor quer que a gente faça em termos de guarda municipal, de vídeo monitoramento, de melhoria da iluminação pública, vamos fazer em conjunto? Você acha que vai ser fácil, Wagner, esse contato? Eu acho que vai ser, Bianca, sabe por quê? Porque foi fácil, quando eu fui secretário de saúde, eu fui acolhido e recebido pela secretária Tânia, eu não tenho nada pessoal contra o governador, ele não tem nada pessoal contra mim. Eu votei no governador em 2012, quando ele foi candidato a prefeito e eu candidato a vereador. Eu fui deputado estadual com o governador durante 4 anos. Naquele momento da disputa da eleição para governador, cada um defendia o seu projeto, isso é natural. Mas sempre que encontro o governador, a gente se cumprimenta, a gente conversa um pouco, dialoga, ele defendendo o projeto político dele, eu defendendo o meu. Você nunca vai me ver usando palavras de baixo calão em relação ao governador. Eu vou criticar alguma política que eu discorde. Mas na hora de sentar para dialogar, a gente tem essa abertura com ele, a gente tem abertura em Brasília também, de ministros que são do nosso partido e estão ocupando cargos no governo federal, como por exemplo o Celso Sabino, que é ministro do Turismo, e eu vou governar uma cidade que é extremamente turística. Você ter um ministro que é do nosso partido e que pode nos ajudar, é muito bom. O Celso já disse, Wagner, sendo prefeito, conte comigo para obras estruturantes, para eventos na cidade, que você precisar, a gente vai estar aqui de braços abertos. Nos debates, a gente pode ver também que você controla
bastante o tempo. É impressionante. Como você falou que é um tempo muito rápido, né? 1 minuto, eu não sei como é que responde uma coisa em 1 minuto, né? Mas vocês passam por treinamento, tem alguém que orienta, olha, vai nessa linha. É o media training, né? Que a gente sabe, que a gente chama na linguagem do jornalismo. O que me ajudou muito, Tiago, foi minha experiência em sala de aula. Eu confesso para vocês, quando eu assumi a primeira vez o mandato de deputado estadual, que eu era suplente, que eu subi à tribuna, eu disse, eu estou aqui na sala de aula e esses deputados aí são meus alunos. Então, falei como se eles fossem meus alunos. Então, essa retórica, a estratégia, a didática que a gente utiliza para transmitir um assunto de sala de aula ajuda muito a você conseguir, dentro de um espaço curto de tempo, transmitir uma mensagem que as pessoas possam entender. Então, isso me ajudou muito. Lógico que num dado momento, lá atrás, quando eu não tinha tanta experiência, a gente precisou passar por um media training. Isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2020 e hoje, graças a Deus, a gente não precisa, porque a gente já se habituou. São 4 campanhas majoritárias, então isso nos dá uma tranquilidade de não querer falar tudo de uma vez muito afobado, como eu falava em 2016. Eu dizia, não, eu tenho que falar muito, falar rápido, eu já falo rápido naturalmente. Né? A minha forma de se expressar muitas vezes é rápido. Então, vem a pergunta, eu já respiro, peraí, não vou falar muito rápido, senão as pessoas não vão entender. A entonação de voz é importante, na hora que a gente quer dar ênfase a uma palavra, isso, graças a Deus, eu tenho tranquilidade, muito mais da experiência de professor do que do media training. Para o nosso ouvinte e espectador entender, o media training é um termo do jornalismo que é um treinamento mesmo de como atuar na mídia, né? De como falar de forma objetiva e compreensível para o espectador. E é tão importante nesse período, né, de campanha eleitoral para todos os candidatos. Mas você também disse ainda na primeira pergunta que eu fiz, na sua resposta, que hoje é uma questão de estratégia, né? Ter esse controle emocional Sim. nos debates, que são confrontos diretos com outros candidatos. Mas como é que você fica por dentro? Dá vontade de explodir às vezes? Bianca, já tive, na eleição de 2016, me apelidaram de Capetão. Rapaz, quando E aí? A Daiane pegava um ar, eu pegava um ar, eu queria... E acostumou, hoje eu levo na brincadeira, né? Eu lembro até, agora pra gente rir um pouquinho, eu lembro que no debate da eleição de governador, o Roberto Cláudio me provocou no dado momento, não sei se vocês lembram do episódio. E eu falando da história da Secretaria de Segurança, a ideia que a gente tinha de uma parceria com o FBI, ele ficou, papai, não é nem um super-herói que vai resolver isso, eu peguei aí e acabei dizendo, nem é o Super-Homem, nem é o Batman, nem o Capitão América, muito menos o Pinguim. E todo mundo riu, acabei rindo, o Roberto Cláudio riu também, mas hoje a gente controla muito a emoção, porque a gente entende que tanto para campanha é importante controlar a emoção, como para a gestão. Quando eu fui secretário de saúde lá em Maracanaú, tinham vários opositores da gestão que iam lá na Secretaria de Saúde cobrar algumas coisas e a gestão fazia o quê? É opositor, então não recebe. Eu fiz diferente. As pessoas chegavam lá reclamando, eu chamei para minha sala. Tem um rapaz lá chamado Jacinto. Jacinto é um cadeirante do Conselho Estadual da pessoa com deficiência e era visto pela gestão como um inimigo porque ele criticava muito a gestão. No dia que ele foi ter reunião comigo, Bianca, ele começou logo e de forma certa fazendo uma crítica. Secretário, como é que eu vou entrar nessa porta estreita aqui com essa cadeira de roda? E me deu logo um carão. No outro dia eu mandei alargar a porta do meu gabinete para qualquer pessoa poder entrar com mais facilidade. No dia seguinte ele vai no posto de saúde e reclama que não tinha uma rampa de acesso no posto de saúde. E eu mandei consertar, um pedreiro foi lá e fez a rampazinha. E ele começou a demandar muita coisa e eu comecei a resolver. Hoje o Jacinto, que é um eleitor de esquerda ferrenho, é um defensor meu, que ele diz... Esse cara é diferente, ele não leva a questão ideológica para a gestão. Eu levei os problemas, ele solucionou, ele já chegou a gravar para minha rede social, gravou para a TV, e é um amigo que eu gosto muito hoje. E várias outras pessoas que eram críticos da gestão, que a gente conseguiu trazer para o nosso lado a partir do momento que a gente tratou diferente. Se a gente continua tratando da mesma forma, o cara ia continuar sendo crítico. Na hora que a gente atende a demanda, mostra respeito, explica aquilo que não dá para resolver, olha, não dá para resolver tudo, isso aqui não é responsabilidade da prefeitura, do governo do estado, a gente acaba trazendo essa pessoa para o nosso lado. Wagner, a gente que tem acompanhado a política, percebe que você tem se afastado um pouco da palavra capitão no seu nome. Wagner, inclusive, está num tamanho acima do capitão que fica ali, né, nas suas propagandas políticas. Qual foi a estratégia? É porque todo mundo já conhece o capitão, eu quero que as pessoas conheçam mais o Wagner, né? No dia que eu assumi a Secretaria de Saúde de Maracanaú, algumas pessoas interpretaram errado quando eu disse assim, ó, o capitão vai ficar no quartel, quem está aqui é o Wagner, que vai ser gestor de saúde. Então as pessoas precisam entender que por trás do cargo existe uma pessoa. A Luiziane, jornalista, ela não foi uma prefeita para os jornalistas. O Roberto Cláudio, médico, ele foi muito mais engenheiro do que médico na gestão, porque deixou um legado
na questão da mobilidade urbana da cidade. Então a gente não pode levar o cargo ou a profissão do gestor político como o principal atrativo dele. Então, mas isso foi uma ideia tua ou da tua equipe? A gente já vinha amadurecendo isso há bastante tempo, né? E ninguém consegue tirar o capitão do Wagner. Se você falar do Wagner, a pessoa vai dizer quem é o Wagner, mas o capitão vão fazer relação ao Wagner. Então, a gente cara com muita naturalidade que o capitão virou uma marca, né? Ninguém vai deixar, não vão tirar o capitão de mim, em hipótese nenhuma, até porque eu tenho muito orgulho. Ser capitão da Polícia Militar não é fácil, estudei muito para passar nesse concurso, tenho muito orgulho disso, mas além do capitão existe um professor, existe um educador, existe um pai, existe alguém que é apaixonado pelas famílias atípicas e fez de tudo para que essas famílias lá em Maracanã tivessem um atendimento decente, e isso está surtindo efeito, as pessoas estão entendendo que existe alguém além do capitão. Uma vez que você veio na rádio, na Jovem Pan News, você veio com uma roupa de jovem. Ai, roupa de jovem. Isso, Thiago. Não, que delicado. É uma roupa mais... tô brincando com você. Hoje eu tô jovem, eu tô jovem. Não, jovem. Mas a gente notou no seu visual uma diferença. Isso foi uma estratégia, foi uma decisão que ocorreu, que foi amadurecida, uma estratégia de se posicionar para alcançar mais um público diferente? Thiago, eu odeio terno, eu visto terno à força. Quando eu vou para o congresso, que você só entra lá no congresso de terno, quando você vai para a Câmara, para a Assembleia, não é a roupa que eu gosto de usar. E essa é a forma que eu uso no dia a dia. E a gente disse, não, vamos mostrar mais o Wagner. Se a gente continuar andando de terno, vão ver o deputado. Se a gente continuar andando de maneira formal, vão ver o profissional. As pessoas precisam conhecer mais o Wagner do dia a dia, que é brincalhão, que puxa piada. Tem pessoas que têm contato comigo que ficam surpresas. Espera aí, tu é o mesmo capitão que eu vi na TV, né? As pessoas não conhecem o que existe por trás de um candidato. E é muito importante que as pessoas entendam os princípios da pessoa, quem é a família, qual é o compromisso que ele tem em relação a preservar esses princípios. E a gente está muito tranquilo, agindo de forma muito natural. Isso não faz parte somente da estratégia. Esse é o Wagner que as pessoas não conheciam e agora estão conhecendo. Mas parece que foi a estratégia adotada também por outras campanhas, né? Nas eleições desse ano a gente viu isso se dissipar, e não somente aqui em Fortaleza, sim, em outras capitais, outras cidades do país também. Talvez para aproximar mais do eleitor, tirar aquele distanciamento que havia. A rede social é menos formal, né, sim, Bianca? A gente, quando está na TV, a gente acaba... O que eu gravo para a TV é diferente do que eu gravo para a rede social. Na rede social eu sou mais o Wagner, na TV você é mais formal, então eu acho que isso tem muito mais a ver com a nova forma de se comunicar. Os veículos de comunicação formal, todos eles estão trabalhando também na rede social, porque as pessoas hoje têm esse vínculo muito forte com a rede social. Você tem utilizado bastante a sua rede social? Eu sempre utilizei muito, né? Eu acho que até bem pouco tempo eu era o político cearense que tinha uma rede social mais... de um maior impulsionamento, de maior amplitude. Hoje o André tem uma rede social maior, porque a rede social dele tem muita gente fora do estado, mas eu continuo sendo o segundo maior em termos de seguidores, de engajamento, então isso é muito bom para que a gente possa fortalecer o trabalho para além da comunicação formal. Isso tudo faz parte também dessa compreensão de entender a rede social e falar com ela, falar com esse público? O que a gente não pode, Thiago, é querer forçar a barra, né? Eu aparecer correndo na minha rede social é muito tranquilo, porque eu corro toda semana, eu pratico esporte, eu gosto de jogar uma bola, eu gosto de ir na academia, malhar, eu jogo beach tênis com a família, eu jogo vôlei, eu gosto de tudo que é de esporte, então não fica forçado. Mas se de repente você é uma pessoa que nunca praticou um esporte e quer aparecer como candidato ao esporte, você acaba ficando forçado. Se você já é uma pessoa de mais idade e quer aparecer como o garotão da periferia, você acaba parecendo muito forçado. Então eu me policio muito para que a gente não possa também estar forçando a barra, querendo ser algo que a gente não é, porque o eleitor não é burro, ele percebe, né? Então o mais natural possível é a maneira como a gente tem se portado. Você listou agora há pouco uma série de atividades e eu fiquei curiosa para saber em que momento essa família faz esportes, está na rua, mesmo com pai, mãe, dentro da política. Qual é o momento que vocês se encontram para fazer isso? Nas maratonas eu já vi, ele na rede social lá. Na corrida de rua, né? Domingo vai ter uma corrida de rua, eu vou estar lá, cedinho eu vou estar lá. Eu faço atividade sozinho, a corrida, a família não acompanha a corrida, mas as demais atividades, o futebol, o Felipe me acompanha, quando a gente vai jogar um vôlei, a família toda vai, né? Então tem algumas atividades que a gente faz em conjunto. A gente tem uma casinha de praia, e lá na casa de praia a gente improvisou uma redezinha
reuniãozinha de vôlei, joga um vôlei. A gente gosta muito de reunir a família e os amigos nesse espaço, que é onde a gente tem privacidade, Sim. onde a gente pode pegar um jogo ali, passar a noite jogando a madrugada toda. Então, é muito bacana, a gente se organiza para isso. No período de campanha é um pouquinho mais complicado, mas fora da campanha a gente consegue fazer certo. assim. Se olhar para a sua trajetória política, tem alguma coisa que você olha para trás assim e diz, poderia ter feito diferente, ou algo que poderia ter feito e não deu tempo, ou não consegui? Olha, Tiago, eu me orgulho muito da minha trajetória, né? Porque sem padrinho político ter chegado onde eu cheguei, com muito apoio, primeiro da minha categoria, eu nunca nego as minhas origens. Eu devo tudo a Deus, a minha família, em segundo lugar, eu devo à Polícia Militar. Foi a Polícia Militar que me impulsionou para a política, foi a Polícia Militar que me colocou em sala de aula, quando eu fui dar aula na Academia de Polícia Militar, então tenho muito orgulho disso. Talvez, num dado momento, um certo afastamento que aconteceu da categoria pela própria circunstância. Quando você é candidato a um cargo majoritário, não tem como você ficar vinculado a uma determinada categoria. Eu não vou ser prefeito da segurança pública, vou ser prefeito da saúde, da segurança, da educação, vou ser prefeito da cidade. E às vezes eu sou mal compreendido pela categoria, porque eu tinha uma intensidade muito grande de contato com os profissionais. Eu ia jogar bola no quartel, eu viajava para o interior, me hospedava na casa do policial, o pessoal fazia questão de me levar para almoçar na casa do policial, e num dado momento não dá para a gente fazer tudo isso. Imagine você candidato a governador, 184 cidades, e ter espaço para estar sempre fazendo o que eu fazia antes. Então dá. Então esse afastamento é mal compreendido pela categoria, mas sempre que eu encontro é muito engraçado. Tem alguns policiais que estão lá no WhatsApp me criticando e tal. Aí quando eu chego no quartel, eu sei que era o cara que estava me criticando, o cara me encontra, me abraça, capitão, não suma não, apareça, rapaz, você fica longe da gente, a gente fica com saudade. Eu acho que é uma carência, porque eu dizia muito lá atrás, os policiais militares me viam como um pai. E se o pai fica distante do filho, num dado momento o filho fica rebelde ou fica insatisfeito, se sente menos amado. Então acho que essa paixão que os policiais militares têm por mim acaba gerando uma necessidade de maior proximidade, mas não dá para fazer tudo e a gente lamenta por isso. Bora começar nosso quadro? Vamos lá. Tem quadro, surpresa. Tem quadro. Coisa surpresa aqui. É o seguinte, deixa eu tomar toma uma água água aqui logo. e eu vou logo Fiquei com medo explicando agora. aqui. É bem fácil. A gente vai colocar algumas imagens aqui, Wagner, para que você me diga ao Thiago, a todo mundo que está nos assistindo, se essa pessoa tá ou não tá com o Capitão Wagner nestas eleições. Eita, eu acho que é bem tranquilo, né? Vou falar pelos outros, hein? Vou pedir para Mariane soltar o nosso primeiro e você comenta aí, tá ou não tá. Quem será? Vamos lá. André Fernandes, tá ou não tá? Com certeza vai estar no segundo turno, com certeza. Agora não tá não, mas no segundo turno vai estar. Boa. Próximo. Mari tá ajustando. Luiziane Lins. Pessoa muito querida, ela não pode estar comigo, ela é do PT, o partido tem candidato, mas é uma pessoa muito querida, que eu respeito demais, reconheço o legado dela. E se tiver na gestão, vou me aconselhar com certeza da Luiziane, porque foi uma grande gestora. E Capitão Wagner também tá? Então tá com o Luiziane Lins, fazendo o contrário? Estarei com a Luiziane, se eu for prefeito, quero ela perto de mim. Eu quero um conselho de ex-prefeitos. Eu vou chamar Roberto Cláudio, vou chamar a Luiziane, vou chamar Dr. Lúcio, vou chamar a Cambraia, todo esse pessoal que tem alguma coisa para me passar de experiência que eles tiveram durante a gestão. Antes da gente soltar, como é que é a relação entre vocês? Muito boa. O gabinete dela é vizinho da Daiane. O gabinete era vizinho ao meu, né? A Daiane pegou meu gabinete lá em Brasília, mas é uma pessoa que eu ligo, ela me atende, às vezes ela me liga também. Nesse momento especial, ela está muito chateada pelo processo que aconteceu, onde ela foi tirada da candidatura a prefeito. Eu acho que se a Luiziane fosse candidata, indiscutivelmente ela estaria no segundo turno, por toda a circunstância, e ela ficou chateada e está distante do processo. Eu tenho respeitado essa distância, eu não gosto de forçar a barra com ninguém, mas sempre que posso, ligo, converso, deixando logicamente a eleição de Fortaleza do lado do debate, porque senão ela vai se sentir usada. E como é a receptividade dela? Muito boa, a Luiziane me trata com muito respeito. Ela encontra a Daiane, abraça a Daiane no aeroporto, quando encontra em Brasília também, né? Fica insistentemente, bora bater um papo, bora tomar um café. Então a Luiziane é muito agradável. Quem conhece a Luiziane sabe que ela é agradável, que ela é simpática, então é uma pessoa do bem. Vamos pro próximo, Mário? Vamos ver. Polícia Militar do Ceará. Tá ou não tá com o Capitão Wagner? Acho que 80% tá. Logicamente que ter 100% é muito difícil, mas 80% tá com a gente, até porque eles sabem que ter um profissional de segurança na prefeitura vai ajudar na atividade deles também. São pessoas que vão votar também agora nas urnas, né, em outubro. Como conquistar esse público ou reconquistar? Olha, Bianca, eu tenho uma convicção. Quando eu encontro o filho de um policial na rua, que ele corre para me abraçar, é a convicção de que jamais a família policial militar vai deixar de reconhecer o que a gente construiu em conjunto. Eu digo muito.
todas as conquistas que os policiais militares tiveram, eles tiveram porque estavam unidos e eu estava lá só liderando essas conquistas. Eu não acredito a mim todas as vitórias. Outros políticos participaram também, o Noélio, o Reginaldo, o próprio Sabino, num dado momento. Então eu tenho a humildade de reconhecer que o que conquistou aquilo tudo foi a união da categoria. Quando ela se une, ela acaba conquistando porque ela é forte. O Wagner voltaria a ser policial? Teria muito orgulho de voltar a trabalhar numa viatura, de voltar para a academia para dar aula. Eu gosto mais da atividade. Na viatura, nas ruas mesmo? Eu teria gosto. Condição? Bianca, o policial é muito engraçado. Vou contar um episódio para vocês aqui. Eu, quando recebi minha farda, eu ainda na academia, né? A academia da gente era sistema de internato. Meu pai tinha uma arma, me deu essa arma quando eu passei no concurso da Polícia Militar. E quando eu recebi a farda a primeira vez, eu vim da academia, que era lá no Oswaldo Soares, para o João 23. Eu desci do ônibus 3 paradas antes da parada da minha casa, porque eu queria andar nas ruas fardado para o pessoal ver que eu era policial militar. E com muito orgulho eu fiz isso. O meu sonho, quando eu comecei a trabalhar em viatura, coisa de doido, meu sonho era me deparar com assalto. E me deparei ali em frente ao terminal da Lagoa e não foi uma circunstância agradável, porque eu quase morri. 4 indivíduos armados, estava só eu e um policial, houve troca de tiros. Então o policial tem meio que uma vontade de se deparar com esse tipo de coisa. É uma adrenalina muito forte. Quando que tá tendo um tiroteio, todo mundo corre com medo, o policial corre para cima para tentar resolver. Qual foi a situação mais difícil que você passou dentro da corporação? Foi, Bianca, quando eu trabalhava em Jaguaribe, a gente prendeu um assaltante de banco. E a gente tinha que transferir ele de Jaguaribe para o Piauí, porque lá em Jaguaribe, onde ele estava, existia risco de resgatá-lo lá da delegacia. E a gente fez um comboio de 2 viaturas, coloquei ele na viatura e a gente começou no meio do caminho e ele começou a me oferecer propina para a gente liberar, simular um ataque e ele ser solto. E ofereceu tudo que vocês possam imaginar. E eu disse, vamos jantar, mas vamos parar lá no quartel de Iguatu, porque é mais seguro, a gente janta lá em Iguatu para seguir viagem. E a gente foi para o refeitório lá no quartel, eu botei ele para jantar na minha frente, ele olhou para mim e disse, tenente, eu era tenente. Tenente, rapaz, você mora lá em Fortaleza, né, casado? Eu disse, sou. Você tem uma filha, eu só tinha a Rayane. Você tem uma filha de 3 anos, né? Eu disse, o que você está querendo dizer, cidadão? Não, estou só dizendo para o senhor que eu sei da vida do senhor. Ou seja, tentou de alguma forma me coagir a aceitar propina, a fazer algo. E eu tive que ter muito sangue frio naquele momento para não fazer algo com ele e também para não me deixar levar para aquela proposta. E levamos, entregamos lá, madrugada toda viajando, entregamos ele lá no local onde ele deveria ser entregue, no Piauí, e voltamos para Jaguaribe, fiquei trabalhando lá. E Deus é maravilhoso comigo, eu não desejo mal a ninguém, e Deus é maravilhoso comigo. Depois de 5, 6 meses, esse indivíduo foi preso, uma outra quadrilha de assaltantes o pegou, o matou, isso foi comprovado, e eu me livrei desse problema. Mas é muito tenso, a atividade policial porque tentam lhe corromper, se você não se corrompe, tentam lhe coagir, lhe ameaçar através da sua família. A gente que é policial, a gente tem um pouquinho de adrenalina, de não ter medo de ameaça, mas quando falam da sua família, quando falam... Eu me lembro de um episódio que minha mãe foi assaltada, minha mãe tinha uma bomboniere lá no João 23, e meu pai ficou revoltado, porque o cara assaltou minha mãe e deu uma coronhada com a arma na cabeça da minha irmã. E meu pai conhecia o cara. Meu pai conhecia o cara que tinha assaltado a minha mãe. E meu pai me exigiu uma resposta imediata. Eu digo, tenha calma, tenha paciência, porque eu sou policial e tenho responsabilidade. E ele queria que eu fizesse justiça com as próprias mãos. E graças a Deus que eu tive o equilíbrio de não fazer aquilo. Esse indivíduo acabou sendo preso também. Quando eu digo que Deus é maravilhoso comigo, ele foi preso. No dia que ele saiu da prisão, foi praticar um assalto, se deparou com a viatura e foi morto também. Então, Deus me protege dessas situações. Não é fácil, a vida do policial é bem complexa. É verdade. Vamos ver a próxima, então. Bora. Se tal não está com o Capitão Wagner? Acredito que no segundo turno pode estar. Hoje ele está com o André, é lógico, né? Mas no segundo turno, dependendo de quem seja meu adversário, pode estar, sem dúvida nenhuma. Para quem está só ouvindo pelo Spotify, aqui a gente botou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que... como é a relação? Olha, uma relação hoje? De respeito, mas muito distante, né? O Bolsonaro tem uma relação de proximidade com o André. Eu nunca tive tanta proximidade com ele. O Heitor era o deputado federal do Bolsonaro aqui, então o Heitor que era muito próximo do Bolsonaro. Minha relação foi de votar no Bolsonaro em 2018, votar em 2022, mas eu nunca fui de estar ali muito próximo, bajulando, querendo estar perto, tirar foto, vídeo. Apoiei, é fato, mas eu tenho, logicamente, opinião própria. E o pessoal às vezes se chateia porque não entende que existia um Capitão Wagner antes do fenômeno Bolsonaro. Eu fui o vereador mais votado da história de Fortaleza em 2012, quando aqui no Ceará ninguém conhecia o Bolsonaro.
Em 2014 eu fui o deputado estadual mais votado da história do Ceará, ainda não existia o Bolsonaro. Fui candidato em 2016 a prefeito, também não tinha. Em 2018 surgiu o fenômeno Bolsonaro, foi eleito e tal, e eu fui candidato a deputado federal. E votei e apoiei a gestão e também votei na reeleição, mas nunca houve essa aproximação tanta, e o bolsonarista às vezes não entende que eu tenho uma opinião própria e às vezes eu discordo de coisas da gestão. Eu, por exemplo, me vacinei durante o período da Covid, fiz propaganda, fui lá me vacinar, tirei foto, registrei, estou tomando a vacina, é importante que a gente venha a se vacinar. Fui gestor de saúde em Maracanã, eu dobrei a cobertura vacinal lá em Maracanã. Eu nunca fui contra a vacina, como alguns bolsonaristas eram e trabalhavam para que as pessoas não se vacinassem. Então temos divergências, mas tem um respeito também. Olhando essa imagem, o senhor pensa o quê? Dessa pessoa que foi um marco, né, para a política brasileira, olhando, já tendo passado por duas fases, né, de apoio com ele. Qual é a sua opinião? Bolsonaro deixou um legado no país de estabilidade econômica, indicou um presidente do Banco Central que foi extremamente exitoso na gestão da política econômica do país, com Paulo Guedes. Nós tivemos um ministro da infraestrutura, que é o Tarcísio, que não só foi o melhor ministro da infraestrutura que eu conheci, como está sendo um grande governador lá em São Paulo. Então, deixou um legado através de uma equipe técnica, fez um enxugamento na máquina num dado momento, depois teve que reabrir, né, a concessão e ter outros ministérios, mas deixou o legado dele. Estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Wagner Souza, o Capitão Wagner, aqui no nosso podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Wagner, vamos falar um pouco mais agora do CPF? Vamos voltar para o CPF do Wagner? Cuidado com as perguntas dele, viu, Wagner? Não, a gente sempre tem a curiosidade de saber você já falou um pouco da sua rotina, gosta de jogar bola, praticar esportes com sua família. O Wagner dorme bem, especialmente no período de campanha. Fica com adrenalina, caminhada, sei lá, carreata, vai dormir, acorda cedo, vai para a corrida domingo. No período de campanha, geralmente eu durmo muito pouco, 3, 4 horas, quando eu estou um pouco mais cansado, o pessoal pergunta se eu estou bem. Estou muito bem, né, porque a gente tem uma preparação física, graças a Deus eu me alimento bem, não me preocupo com minha saúde. Depois que eu tenho receio de ficar doente. A gente sabe que ficando doente, isso atrapalha as atividades, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho minhas atividades, eu sou candidato, mas estando fora da política não vai faltar o que fazer. Fui secretário de saúde agora há pouco, mas vou voltar para a sala de aula em dado momento, então eu me cuidar bastante. Lógico que eu não abro mão de comer uma paneladazinha, uma buchada, mas não pode ser todo dia. Mas, meu Deus do céu. Pode ser todo dia. Já sabe, já, né? Eu adoro. Tu gosta também? Comer, fazer não. Deixa eu contar um episódio de campanha. Campanha 2022, eu quase morro de rir. A gente foi fazendo campanha no interior, a Camila, candidata revelável, candidata a senadora e eu candidata a governador. Fizemos uma caminhada em Pedra Branca, nos levaram para um barzinho que tinha a melhor panelada de Pedra Branca. E ela não comia panelada. Não. E todo mundo filmando e ela... Comeu pela campanha. E a família em casa rindo, o pessoal ligando, quando acabou foi uma zoeira total. E eu comi 2 pratos de panelada, que eu gosto realmente. E ela olhou pra mim e disse, Wagner, tu não sabe o mico que eu paguei, tá? O Caio ligando aqui. Porque pra quem não gosta, é um aspecto, né, bem, é uma iguaria, né? Isso. Mas você faz... Eu faço, eu adoro o prato preferido da família, arroz com ovo. Arrozinho com ovo, vinagrete. É o Roscov que uma bananazinha, a família não subestimem o valor. É maravilhoso. Simples, mas muito gostoso. E a rotina nas ruas, como é que tem sido? Esse contato tete a tete ali com o eleitor? Você não periferia, acaba fluindo com muita naturalidade. Hoje de manhã eu estava no Quintino Cunha, e algumas pessoas que estão na campanha a primeira vez comigo ficaram surpresas. Nossa, o pessoal tinha que ser muito bem. Algumas pessoas você falando pelo nome, perguntando pelo parente, porque trabalhei no Quintino Cunha 2 anos como policial e sempre foi um bairro que eu ganhei a eleição. Frequento muito a casa das pessoas. Algumas até ficam chateadas se eu passar mais de um ano sem andar na casa, as pessoas ficam chateadas. Então, é muito bom fazer campanha, porque você ainda na prefeitura de 4 anos. Quem não tem costume acaba sendo recebido mal, porque as pessoas, peraí, só agora na eleição? Então, essa minha rotina de carreata, de caminhada, de visita. Bom, acredita? Chegamos ao fim. Estamos caminhando para o final. Corre o tempo. Corre o tempo, que o papo é muito legal. E a gente... fazer esse podcast.
É isso. Agradeço. Wagner, obrigado. Ele vai honra, pra rádio agora. Vai. Lá o papo é outro. É outro, né? É tradicional. Tradicional. Aqui é mais. Mas obrigado Boas. demais pela atenção, por vir participar. Acho que falar um pouco mais do Wagner Souza, né? Como a gente quis conhecer. Deixar o cheiro pra Daiane, daqui a pouco eu encontrar com a Daiane, a gente vai ter um jantar de família, os meninos. Surpresa. Não vai ser, Opa. Daiane, não vai ser panelada, né? Não vai. Outra coisa, a surpresa não é o jantar, vai ter outra coisa que eu não posso revelar aqui, senão vai estragar a surpresa. Vocês vão ver amanhã na rede social. Acho que ela quer muito que a gente vai fazer. Beijo grande, obrigado, Bianca. Thiago, uma honra estar com vocês aqui. Obrigada, Wagner, mais uma vez. A gente se encontra dia 28 de setembro, sábado, às 9 horas da noite, debate aqui da cidade com todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Obrigada mais uma vez. Obrigadão. Obrigada, Titi. Valeu, Mais um pra Bianca. conta. Até a próxima. E obrigada a você que esteve com a gente mais uma vez. Toda quarta e sexta, 7 horas da noite, tem vídeo novo no canal. Curte e compartilha. Tchau, tchau. Valeu.